Estamos aqui para mais um vídeo do canal e o nosso vídeo de hoje é sobre como superar o medo e as preocupações constantes. Nosso vídeo de hoje é um testemunho da minha jornada de superação e de transformação, porque sim, ser humano, a vida é um constante processo de crescimento, é um constante processo de transformação e de superação. E quando você se propõe a se desafiar, você fica consciente das suas limitações, você fica consciente das suas barreiras, de tudo que atrapalha você e distancia você da sua vida com sentido. E se você sente que o medo e as preocupações estão te atrapalhando, estão impedindo você de viver sua vida com sentido, esse vídeo é para você. A preocupação e o medo são coisas que fazem parte da vida do ser humano, do dia a dia do ser humano. Não tem como você viver uma vida toda sem ter esses tipos de sentimentos. O que muda? A consciência. A consciência que você tem e o desejo de mudar, o desejo de viver uma nova realidade, de contar uma nova história, de passar por um processo onde você vai confiar mais em você, onde você vai sentir sim medo, mas ele não vai te dominar mais, porque você já tem mecanismos e ferramentas para lidar com esse medo. Quando você começa a se entender, quando você começa a confiar em você, confiar no seu processo e confiar principalmente em Deus, as preocupações, elas começam a diminuir. Existe uma máxima que é o seguinte: se isso está no meu controle e eu consigo resolver, eu não vou ficar preocupada porque eu consigo resolver. Se essa situação não está no meu controle e eu não consigo resolver, eu também não vou ficar preocupada porque eu não consigo resolver. Não é uma coisa que está no meu controle. E se não está no meu controle, eu não vou me desesperar para tentar resolver. Com esse entendimento, você já desacelera um pouco a questão da preocupação. E se você é novo por aqui, eu sou Joana Bittencourt, sou uma mensageira digital. Seja bem-vinda ao canal Mulher Clarificada, um canal feito para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho de notificação para você não perder nada do que a gente posta aqui, porque nós temos conteúdo novo todos os dias aqui no canal. Um encontro ao vivo nas segundas às 10, na quarta às 10 e na sexta-feira às 10 horas da manhã. Então ativa o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada. E o que eu vou te contar hoje vai mudar completamente a forma como você vê o medo e a forma como você lida com as preocupações. Eu já tive tempos difíceis na minha vida onde a preocupação era algo tão constante na minha vida que eu enrijecia essa parte aqui do meu corpo. Eu sentia dores de cabeça praticamente 24 horas por dia. Eu tomava praticamente um vidrinho daquele de dipirona em um dia, na tentativa de passar a dor de cabeça. Só que a minha dor de cabeça era uma dor de cabeça emocional. Era uma dor de cabeça de preocupação. Era tantas coisas acontecendo na minha vida e eu não tinha sabedoria e nem entendimento para lidar com essas coisas, que a minha cabeça doía constantemente, o tempo todo. E o medo, a insegurança acabava ajudando a piorar cada vez mais. O medo do que poderia acontecer comigo, medo de muitas coisas, medo do futuro, medo de não dar certo. Então, eu vivia preocupada, eu tentava prever o futuro, eu tentava prever as situações. E a gente não tem como prever o futuro. Preocupar é você rezar para que algo não dê certo na sua vida. Quem é a pessoa preocupada que foca no positivo? Não foca, só foca no lado negativo. A pessoa que vive preocupada, ela vive pensando no pior que pode acontecer com a situação. Ela fica pensando no pior que pode acontecer com o filho,
ela fica pensando no pior que pode acontecer com o marido, e aí vai virando uma bola de neve, tudo só acontece na cabeça dela. Não acontece em lugar nenhum mais. É só na cabeça do ser humano. Já tive noites e noites acordada, preocupada, pensando em situações difíceis. Eu lembro de uma vez que meu marido saiu, e ele saiu para comprar um miojo. Ele gostava muito de miojo na época. E ele saiu para comprar um miojo. Nessa época ele bebia. Então, quando ele dizia que ia no mercado comprar alguma coisa, eu já sabia que ele não voltava tão cedo, porque ele ia beber com os amigos, né? E nesse dia ele saiu para ir comprar esse miojo e simplesmente desapareceu. Geralmente quando ele saía, ele voltava tipo 11, meia-noite. Mas nesse dia deu 11, deu meia-noite, deu 1, deu 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas da manhã, 8 da manhã e nada dele chegar. Você pensa que eu dormi? Não. Passei a noite em claro, literalmente em claro, sem fechar o olho. Quando deu lá por volta das 9 horas, ele aparece. Encheu a cara com uns amigos e por lá mesmo dormiu, na casa desses amigos dele. Conta ele, né? Eu não sei onde ele dormiu. E aí, 8 horas da manhã ele chega. Ah, mas quando ele chegou, meu Deus, meu mundo desmoronou. Porque quando ele chegou, o pai dele já tinha rodado a cidade toda praticamente procurando ele. A gente já estava quase chamando a polícia porque ele tinha saído 7 do dia anterior e já era 9 do dia seguinte e ele não tinha aparecido. Então a gente pensava em tantas coisas. Aquela noite foi uma noite aterrorizante. Porque quando passou da hora dele chegar, o pai dele ligou, a gente morava perto, né? E o pai dele percebia quando ele saía e quando ele chegava. E ele saiu, o pai dele viu ele saindo e ele não voltou. E o pai dele não dormiu enquanto ele não chegou também. Aí deu uma hora lá, o pai dele me ligou. Fulano já chegou? Não. E aí pronto, começou todo mundo a enlouquecer. E aí esperamos chegar de manhã e ele nada. Ele ligava pra ele, telefone, nada. Então, a preocupação, ela assombra a gente. Nesse período que ele não aparecia, a gente pensava em tantas coisas. A gente pensava em tantas situações. E é impossível você não pensar nessas situações difíceis se uma pessoa some. Passa tantas coisas na sua cabeça, é impossível você não pensar em coisas erradas. Mas a preocupação que a gente traz aqui não é essa preocupação de alguém sumir. É a preocupação de você viver constantemente preocupado, o tempo todo preocupada. Quando você fica o tempo todo tentando resolver uma determinada coisa e aí você não consegue, você fica preocupado. Nesse meio de jornada, de rede social, de criadora de conteúdo, de mensageiro digital, eu já tive muitas frustrações também. Já aconteceu comigo também noites em que eu perdia o sono, começava a pensar em algo e acabava perdendo o sono e virava a noite acordada por causa de coisas que estavam acontecendo apenas na minha mente. E quando eu tentava ignorar, quanto mais eu tentava ignorar, mais a situação piorava. A nossa mente, ela pode ser a nossa casa de criação e liberdade, mas ela também pode ser a nossa prisão emocional. Nós podemos ficar presos na enxurrada de pensamentos negativos, pensamentos autodestrutivos. Entender como a nossa mente funciona e entender os nossos pensamentos é essencial para viver com mais sentido, mais significado e mais propósito. E hoje abriu as inscrições para o programa Mensageiro Digital. É um programa completo com método, técnicas e ferramentas para ajudar você na construção da sua vida autêntica, com mais significado, mais sentido e mais propósito. Como você faz parte do programa? Aqui na descrição, o primeiro link é o link do programa. Você vai clicar nesse link
vai entrar para o programa e você tem um teste de 7 dias. Testou o programa por 7 dias, descobriu que não é para você, que não está pronto para essa jornada. Você pode pedir o seu reembolso e a gente vai devolver o seu dinheiro sem questionar absolutamente nada. Mas eu não quero que você desista, eu quero que você continue para junto a gente viver uma vida autêntica, com significado, com sentido e com propósito. Então venha comigo nessa jornada de transformação de vida, viver com mais sentido e mais propósito. E qual foi o momento em que eu deixei de viver preocupada, desacelerei a minha mente para viver com mais sentido? A verdade é que eu não deixei. A gente não deixa de ser preocupado. Uma hora ou outra vai acontecer uma situação que vai gerar o quê? Preocupação. Uma hora ou outra vai acontecer uma situação que vai gerar o quê? Medo na gente. Por quê? É natural, faz parte do ser humano. Mas existem coisas que podemos fazer para treinar nossa mente a focar no que realmente importa, no que está na nossa capacidade, no que podemos fazer e não no que não podemos fazer. Então, enfrentar os meus medos, lidar com as minhas preocupações, foi um passo importante. Entender o motivo de eu viver preocupada, entender como a minha mente funciona, entender como os pensamentos funcionam, foi o passo mais importante que eu dei na minha vida. Mudança de mentalidade, ou seja, mudança de mindset. Quando você muda a sua mente, você muda também a sua visão de mundo. Você muda a forma como você percebe o mundo. Não é que nunca mais você não vai se preocupar, não é que nunca mais você não vai sentir medo, mas você vai identificar essas situações e você vai aprender a lidar, você vai saber lidar com essas situações e não perder o controle. Então, a primeira coisa, aceite e entrega essa situação. Se está no seu controle, resolva. Se não está, deixa fluir. Segundo, fortaleça a sua fé, busque fortalecer o seu espiritual. A nossa fé é o músculo que nos sustenta de pé quando a nossa mente está fraca. Tem situações na vida que realmente a nossa mente fica fraca. Tem situações na vida que realmente desmoronamos. E é nesse momento que a fé entra em ação. E por último, dê pequenos passos de mudança, de transformação. Não adianta você achar que o medo vai sumir do nada, achar que nunca mais você vai se preocupar com nada, que isso é mentira e isso também é uma utopia. Alguém que vive sem preocupar com nada. A pessoa que não preocupa com nada só se ela não tiver nenhum tipo de responsabilidade na vida. Mas nós sempre estamos pensando em algo melhor para alguém, ou ajudar alguém, ou fazer algo por alguém. Então, dê pequenos passos em direção à sua vida autêntica e significativa. Dê pequenos passos rumo ao entendimento dos seus medos e das suas preocupações. Mais importante do que você querer mudar de qualquer jeito é você entender e aceitar determinadas situações. Os desafios, eles são constantes e eles são essenciais para nos fazer crescer. Tudo depende da forma como olhamos para a vida. Você pode olhar e escolher crescer com eles, ou você pode olhar e escolher ser refém deles. Tudo vai depender de você. Quando você entra para um programa como o programa Mensageiro Digital, você dá um passo de transformação na sua vida e aceita e entende a importância da mudança, da transformação para uma vida melhor. E agora é com você. Comente aqui embaixo qual situação que está te preocupando, está te tirando a paz. Compartilhe comigo a sua história, a sua experiência de vida. Seu comentário também é relevante para outras pessoas, é relevante para o canal entender que você é uma pessoa importante, está sempre ativo e vai entregar para você cada vez mais conteúdos que te ajudam a viver com sentido. E obrigado por ter ficado comigo até o fim desse vídeo. Beijos no seu coração e até o nosso próximo vídeo.